Salve, salve meu povo do movimento! Eu sou Helder Santos e estamos aí para mais um vídeo, galera. Saindo aqui do trampo. E hoje, galera, nós vamos falar aí sobre um assunto aí, de uma coisa que está acontecendo aí. Mais precisamente essa semana, aconteceu uma coisa aí muito estranha, né? Uma coisa que eu acho que ninguém imaginaria que uma coisa dessa estaria acontecendo. Eu tô olhando aqui porque essa câmera aqui, geralmente, ela fica mudando de posição, né? Porque tem um gimbal aqui. Mas, vamos nessa, eu acho que tá tranquilo. E... galera, o que aconteceu foi o seguinte, em resumo, o presidente aí até então eleito, Donald Trump, meio que ameaçou aí, né, a Dinamarca de uma forma aí meio estranha, né? Até porque ele já havia comentado isso na sua última... quando ele era presidente, né? Da última vez ele falou a mesma coisa, demonstrou aí interesse em comprar Groenlândia, que em inglês chama Greenland. Então, eu vou falar um pouco aí sobre esse assunto aí, que realmente, galera, esse assunto não é um assunto que você vai ver saindo aí nas mídias brasileiras, até porque é um assunto muito específico. Você pode até ver alguns highlights aí, o pessoal falando um pouco aí desse assunto internacional, mas esse assunto é um pouco complexo. Por que eu tô falando isso? Porque todo mundo sabe, né, que Greenland, ou Groenlândia, de vez em quando eu vou falar Greenland porque é o que eu tô mais acostumado a ouvir, né? Em dinamarquês a gente fala aqui Groenland e é mais até estranho do que chamar Greenland. Então, acho que eu tô mais acostumado a falar Greenland. E o que acontece? A Groenlândia, ela é um território que tem uma história muito complexa junto aqui com a Dinamarca. Então a Dinamarca, na verdade, ela é um reino e tem esses territórios aí que são meio que fazem parte do reino da Dinamarca. Lembrando que a gente tem o reino da Dinamarca e a gente tem a Dinamarca em si, que é o sistema aí de primeiro-ministro e tudo mais. A gente tem a primeira-ministra aí que se chama Mette Frederiksen. E interessante disso tudo é que a Groenlândia, ele é um país aí que fica bem num lugar muito remoto e é a região do Ártico, que é uma região aí que fica bem próxima, inclusive, do Canadá. Então, recentemente ele falou que iria, que tinha interesse em adquirir a Groenlândia e que estava disposto a usar todos os métodos possíveis para adquirir a Groenlândia, inclusive usar o método da força, que é um absurdo assim, sem precedentes. Então, esses últimos tempos aí eu estava até comentando, na verdade eu comentei há um tempo atrás, antes de ter essa guerra aí da Ucrânia, eu comentei um tempo com algumas pessoas, falei, rapaz, as coisas que pareciam ser somente ficção estão se tornando realidade, né? Isso é uma das coisas também que eu posso aplicar também, esse meio que pensamento aí de coisas que são ficção e que podem se tornar realidade. Então, quem é que imaginar que um país iria querer comprar outro ou querer anexar totalmente um país? Então, a única referência que a gente tem disso agora é a referência aí da Rússia querendo tomar a Ucrânia, de certa forma. E é uma coisa até interessante, porque algumas pessoas estão até especulando, nossa, deve ser por isso que Donald Trump tem uma relação interessante com Putin, né? E aí já estão surgindo aí várias teorias da conspiração, inclusive logo quando tudo isso começou aí, essa questão aí da invasão da Ucrânia, logo quando começou isso aí, Donald Trump falou uma coisa de uma forma estranha, né? Ele meio que demonstrou entusiasmo quando tudo isso aconteceu. Existe, inclusive, tem
uma reportagem que saiu falando exatamente disso. Ele pode ter achado meio que assim, né? Ele poderia ter ficado fascinado justamente pelo fato de ter sido a administração de Biden, né? Que estava na frente aí. E talvez fosse uma maneira dele dizer, tá vendo aí, eu falei que Biden tá destruindo com tudo. Vamos colocar assim, dessa forma. E aí tem esse porém aí. A única referência que a gente tem de fato no momento é tudo bem que a gente tem aí a guerra, várias guerras acontecendo aí ao redor do mundo, né? Oriente Médio. Tem vários conflitos também acontecendo na África também por território. Mas galera, uma área, né, uma ilha, porque a Groenlândia é uma ilha, né, mas ela é uma área gigantesca. Tudo bem que é uma área que não tem muitas pessoas, população, se eu não me engano, de toda a ilha gira em torno aí de 60 a 70 mil pessoas, não sei ao certo. E Groenlândia, ela faz parte da Dinamarca, né, em teoria ela pertence à Dinamarca, porque é como se fosse uma relação assim, que é uma relação meio complexa, tá? É uma relação meio de colônia. Então a Groenlândia ela é meio que colônia da Dinamarca. Então a Dinamarca meio que toma conta, assim, de certa forma, na questão militar, na questão de saúde, educação. Então a Dinamarca ela meio que patrocina fortemente. Até porque na Dinamarca em si a gente tem também educação gratuita e saúde gratuita. Então a gente tem aqui um chamado welfare state, que é o estado de bem-estar, né? Aquela coisa de você conseguir as coisas básicas da vida que todo mundo deveria conseguir, sem muita burocracia. Então, gratuito, educação de qualidade, assim, de qualidade eu não sei, eu não tenho como dizer. Enfim, não é o assunto do vídeo. Mas, e tem a saúde também, de qualidade também, entre aspas, né? Porque tem vários porém aí. Mas isso aí vai ser um assunto para outro vídeo também. Então, Donald Trump, nesses últimos dias aí, deu várias declarações, né? Inclusive, declarações aí em relação ao Canadá, falando que o Canadá, ele meio que deveria se tornar um estado dos Estados Unidos, né? Então, você vê que esses dias ele tá meio que inspirado, vamos colocar assim. Então, e isso também, galera, seria meio que um absurdo você parar pra pensar que uma pessoa, sei lá, o presidente é uma pessoa que é presidente de fato, né? Não assumiu ainda, mas ficar falando umas coisas dessas. Então ele, antes na campanha de eleição, ele estava dizendo de fato que ele iria de fato acabar com as guerras. Esse era o discurso. Eu vou fazer essa ultrapassagem aqui. Esse era o discurso dele, de, em vez de fomentar a guerra, de trazer caos para o mundo, ele meio que quer trazer a paz, de fato. Então, só que agora ele meio que já está mudando a narrativa de alguma forma. Eu acredito que tudo isso que ele está falando é mais para chamar atenção de algum fato, mas é aquela coisa, tem um fundo de verdade, tem um fundo de coisas que ele acha que faria sentido, né? Mas obviamente são coisas que é loucura, ele não teria como anexar o Canadá de fato. E eu tenho muita certeza que os canadenses, eles não gostariam de ser anexados pelos Estados Unidos. Eu tenho certeza que eles não gostariam de fazer parte dos Estados Unidos. Eu acho que eles estão muito bem sendo o próprio país. Obviamente, galera, que teria benefícios aí para o Canadá, obviamente, e também benefícios para os Estados Unidos. Mas, na minha visão, o Canadá está muito melhor, estaria muito melhor sem os Estados Unidos. Tudo bem que é um parceiro, talvez aí o maior parceiro comercial do Canadá, eu acredito que deva ser os Estados Unidos, mas fica complicado você meio que se submeter a outra coisa, né? Outro nível de complexidade, porque já existe um nível de complexidade no Canadá. Inclusive, justamente também pelo estado do Quebec, que ele é um estado meio que francês, o francês é a língua oficial também. Então o Canadá ele é um país um pouco complexo
tem várias coisas também em relação à imigração, vários problemas e várias polêmicas em relação à imigração, porque o Canadá é um país que ele tem déficit de pessoas, é um país muito grande. Grande parte da sua região são lugares difíceis de sobreviver, porque a quantidade de neve é absurdamente... a quantidade de neve em si... O que eu falo questão de neve, eu quero dizer a quantidade o frio é muito, muito pesado em algumas regiões do Canadá, então muita gente não tem interesse em ficar no Canadá. Porque se você olhar o mapa, você vai ver, né? O Canadá está acima dos Estados Unidos, está bem próximo ali do Ártico, ele faz parte, né, da região do Ártico. Então, seria muito, sei lá, loucura, né, parar para pensar que o Canadá poderia ser anexado de alguma forma pelos Estados Unidos, sei lá. Eu acho que, tenho quase certeza que o pessoal do Quebec não iria aceitar isso de jeito nenhum. E, voltando ao assunto da Groenlândia, a gente teve também aí uma das... porque o parlamento da Groenlândia, a Groenlândia tem o parlamento dele, tem todas as instituições lá funcionando, mas eles compartilham também, né? Algumas pessoas do parlamento da Groenlândia também são membros do parlamento da Dinamarca, então tem toda uma conexão. E aí hoje a gente teve aí uma entrevista com uma das membros aí do parlamento da Groenlândia, que também é membro do parlamento aqui da Dinamarca. E aí ela falou que a Groenlândia não está à venda e nunca estará à venda. E ela expressou também que boa parte da população não tem interesse nenhum em ser, sei lá, submetida ou ser vendida aos Estados Unidos. Eles acham que não faz sentido nenhum. A única coisa que as pessoas de fato querem na Groenlândia é ter mais independência em relação à Dinamarca. Então, em nenhum momento eles querem trocar, né, de fato, trocar de dono. Então, ela falou abertamente e ela, inclusive, enfatizou a questão de toda essa conversa ser um grande desrespeito com os habitantes da Groenlândia e com a Groenlândia em geral, porque é um absurdo, no que ela falou de fato, é um absurdo alguém achar que ele pode comprar um país e pode comprar o lar das pessoas e tudo mais. Então ela expressou o sentimento dela e obviamente, né, a entrevista foi em para um canal de notícias aí americano, se eu não me engano foi CNN, e a repórter estava simplesmente falando como se fosse uma coisa assim natural, como se fosse uma coisa normal, né? Os Estados Unidos tem muito essa coisa, eu acho que, eu até já comentei isso com várias pessoas, eu acho fortemente que os Estados Unidos, eles simplesmente só defendem os seus próprios interesses. Às vezes, muita gente fica enxergando aí os Estados Unidos como os salvadores da pátria, né? E, inclusive, a Dinamarca tem um bom relacionamento com os Estados Unidos, é um amigo, é um amigão, né? Aí eu lhe pergunto, com um amigo desses, você não precisa de inimigo. Imagine alguém chegando, você é um fazendeiro, alguém chega na sua fazenda e fala assim, ó, um pedaço dessa fazenda aqui, eu acho que você deveria vender para mim. Mas eu, como dono da minha fazenda, não tá à venda. Como é que alguém chega, bate na minha porta e diz assim, eu quero comprar isso aqui, e se você não vender, talvez, né, quem sabe, eu possa usar aí qualquer forma para conseguir esse terreno. Então é um absurdo, obviamente, né? É uma coisa assim que... São coisas que a gente ouve falar assim, que a gente fica se perguntando se a pessoa tá falando sério ou se a pessoa tá só brincando. Outras coisas também que ele falou recentemente em relação ao canal do Panamá. Ele falou que queria tomar de volta o canal do Panamá. E eu realmente não entendo, galera, o que é que ele quis dizer com isso em relação a tomar de volta. Eu não sei se o canal do Panamá ele já pertenceu não sei se pertenceu aos Estados Unidos, mas isso aí eu tenho que pesquisar a fundo. Eu não posso falar nada em relação a isso, porque eu não tenho conhecimento certo. Eu não gosto de falar de coisas que eu não sei. Então, foi o que ele falou aí, que ele poderia até tomar de volta o canal do Panamá e ter o controle daquela região ali, que é uma região importante.
é uma região ali que dá dinheiro, os barcos têm que atravessar ali e tudo mais. É uma das únicas formas fáceis, né? A forma mais fácil de atravessar ali é através do Pacífico e, enfim. Falou também na questão do Golfo do México, né? Aquele golfo ali que é aquela área ali entre o México e os Estados Unidos, que o nome é Golfo do México. Ele falou que ia colocar também como Golfo da América, né? Tipo, mais uma coisa assim, meio que qual é o benefício que ele tem por isso? Sendo que ali, aquela região ali tem os dois países. Será que daqui a pouco ele vai querer anexar também parte do... Ou ele vai dizer que o México deveria se tornar Estados Unidos? É mais uma loucura, né? E lembrando, né, vale a pena lembrar, galera, que não sei se vocês sabem disso, mas os Estados Unidos só é grande desse jeito, né, porque ele invadiu o México de fato e anexou. Então, naquela época ali, não tinha nenhum argumento de segurança, de algo do tipo. O único argumento foi que aquelas terras deveriam ser dos Estados Unidos e acabou, não tinha argumento. O argumento era que Deus quis, sei lá, que aquela terra ali deveria ser os Estados Unidos e acabou, invadiu, teve a guerra, o México obviamente perdeu e pronto, ficou por isso mesmo. Então, tem um ditado que diz assim: o passado ele não se repete, mas ele rima, né? Então, fica aí no radar de vocês as coisas que estão acontecendo aí. E realmente essa questão aí da Dinamarca deixou muita gente aqui na Dinamarca meio que nervoso, porque a gente sabe que Estados Unidos e Dinamarca são parceiros, os dois são membros da aliança aí, né, OTAN, a gente fala em português, aqui fala mais NATO. E seria meio que loucura os Estados Unidos falar uma coisa dessa, sendo que a Dinamarca é um aliado deles, então seria uma coisa assim inimaginável. E se uma coisa dessa acontecesse, obviamente, a OTAN teria que, de alguma forma, tudo bem que eu acho que a Groenlândia ela não faz parte de fato. Aí eu não sei ao certo também se a OTAN teria obrigação de defender a Groenlândia, mas aquela coisa, a Groenlândia também é Dinamarca, então possivelmente a OTAN ia ter que intervir também. Então como é que a OTAN iria intervir, sendo que o próprio Estados Unidos ele é um membro? Então é uma loucura, é como se dois estados membros da OTAN tivessem aí meio que brigando ou flertando, né, com a briga. Então essa aí foi um dos fatos que aconteceu aí, que tá deixando a galera aí um pouco nervosa. E isso daí já abre outros precedentes também para ter mais preocupação, porque tudo indica que os Estados Unidos vai agora, né, com Trump, vai mudar totalmente a postura em relação à ajuda à Ucrânia, ajuda à Europa. Então vai ter muito mais pressão, pressão financeira também, pressão em relação a militar e tudo mais. Então o pessoal tá meio que preocupado. Inclusive ele mencionou também que ele poderia tarifar o Canadá não. O Canadá também em até 100%, a Dinamarca também em, sei lá, 100% das tarifas das importações e tudo mais. Então isso poderia afetar drasticamente a Europa. Então eu acho que Deus ajude que nada de mal aconteça em relação a à Europa, porque, né, eu tô aqui, então eu acho que é muito, muito complexo toda essa situação aí. E eu acho que isso daí serve também para abrir os olhos, né? Porque todo mundo sabe que os Estados Unidos é um estado imperialista, então a gente sabe que o império ele só tem intenção de se expandir. Mas eu tenho uma teoria que, e é teoria minha também, eu acho que todo império, a partir do momento que a expansão começa a ficar insustentável, ele tende a quebrar. E a gente já viu isso aí acontecer em praticamente todos os impérios da história. Então não teve nenhum império que não quebrou até hoje, né? Obviamente. Império Otomano, os persas, o Império Inglês, né?
o Império Romano. Então todos os impérios, quando ele começou a se expandir de uma forma insustentável, quebrou. Então eu tenho meio que a teoria que isso vai acontecer com os Estados Unidos. É inevitável. Mas qual que vai ser os colaterais disso? Qual que vai ser o que vai acontecer antes disso? Esse que é o maior problema. A gente tem aí a China que está avançando drasticamente e os Estados Unidos já criou a narrativa de que a China é de fato o inimigo. Então todo mundo basicamente do lado do Ocidente já acredita nisso, sendo que a China, se você parar aí quantos países a China invadiu aí nos últimos 20 anos e você bota aí quantos países os Estados Unidos invadiu nos 20 anos. Então fica aí o questionamento para vocês. Então galera, no mais é isso aí. É isso que eu queria falar para vocês aí hoje. Não vou prolongar muito esse vídeo, até porque dirigindo aqui, mas lembrando que eu tô dirigindo com toda a segurança. O vídeo, a câmera tá até afastada aí, não tenho nem como ficar pegando na câmera. E é isso aí galera, deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, o que você achou aí desse formato aí, que eu tô testando esse formato. E se eu tiver aí um feedback positivo, talvez eu continue fazendo vídeo nesse formato aí. Tudo bem que essa vista que vocês estão vendo aí não é nada de interessante. Inclusive aí são 5 horas da tarde aqui, tudo escuro, obviamente, que a gente está no inverno. E em breve, se a gente ter feedback positivo aí, eu pretendo mostrar outros lugares assim, né, nesse mesmo estilo aí. Fazer uma amostra aí pela cidade, mostrar a capital dessa maneira aí, dirigindo. Então, deixa nos comentários aí o que você achou. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante. E, mais importante ainda, é você se inscrever no canal, porque não tenho outra forma de fazer o canal crescer. Então, quero trazer mais e mais conteúdo aí. Como eu havia falado aí, ano passado, a intenção é trazer mais e mais vídeo para vocês, mais e mais coisas aí da Dinamarca, não só da Dinamarca, mas do mundo internacional, geopolíticas, muitos vídeos aí também mostrando lugares diferentes, mostrando também coisas que ninguém está mostrando e dando aí minha opinião, trocando ideia com vocês. É por isso que eu falo que é bom vocês deixarem aí no comentário o que vocês acharam, que vocês que vão dizer aí o que vai acontecer, os conteúdos. Então geralmente eu peço aí a opinião de vocês, o que vocês querem que eu traga no canal. E é isso aí. No mais, muito obrigado e até a próxima. Fui!